E eu sempre gosto de perguntar para vocês que têm acompanhado esse curso, que diferença esse curso tem feito no aprendizado de vocês e na vida de vocês? O que que vocês têm aprendido com as aulas desse curso? Na última aula, né, eu cheguei atrasada também. Eu tinha chegado atrasada porque o horário é muito cedo, mas quando eu cheguei, vocês estavam falando sobre jejum. E na aula seguinte, que eu acabei ficando, eu pude compartilhar um pouco do meu testemunho sobre jejum e oração. E, e assim, eu tenho, nas últimas aulas, acho que eu participei já de duas aulas, essa é a minha terceira. E o que eu tenho, assim, sentido, né, é inspiração, porque tem mulheres muito fortes. E eu confesso que mulheres que eu não sabia sobre a história delas, sabe? Então, assim, algumas eu até sabe assim, quando você sabe mais ou menos a história, eu até sabia mais ou menos a história, mas quando a gente se aprofunda no tema e que você vê o quanto essas mulheres foram fortes, o quanto elas foram guerreiras, o tanto que elas suportaram, sabe? A gente se sente mais próxima, sabe? Você consegue se sentir um pouco mais normal. E aí você consegue ver que se elas conseguiram, por que que eu não posso conseguir também? Eu fiquei com esse questionamento, sabe? Então, isso é o que eu tenho aprendido muito no curso. Que belo exemplo, Letícia. Obrigada por compartilhar. E que bom que tem feito efeito na sua vida e nas nossas vidas, que estamos aqui semanalmente. E eu sempre gosto de lembrar que o objetivo desse curso é que nós consigamos enxergar atributos nessas mulheres que nós podemos copiar. E diante desses atributos que a gente identifica, se a gente aplicar, nós vamos estar mais próximas de Jesus Cristo. Então, o objetivo do curso é esse, simples, né? Que vocês possam aprender, notar atributos nessas mulheres, aplicar na própria vida de vocês e estarem mais próximas de Jesus Cristo por conta disso. E hoje, né, são três mulheres. Mas, como eu falei, a gente vai dar ênfase em uma muito conhecida. Dessas três aí, a que é muito conhecida, assim, mundialmente falando, e nem é somente entre os membros da igreja, é Maria, né? Isabel era a prima dela e Ana era uma profetisa. Essas mulheres, as escrituras retratam momentos da vida delas em que elas se conheceram, estiveram próximas, viveram alguma experiência juntas. E eu gostaria de iniciar falando especificamente de Maria. Quem era Maria? O que que vocês conhecem de Maria? Quem ela era e qual atributo que vocês já conhecem dessa mulher? É a mais famosa, no caso. Quem era ela? Maria foi a mãe de Jesus Cristo, né? Maria, ela foi escolhida, não é isso? Ela foi, dentre todas, ela foi escolhida para trazer o Salvador e Redentor deste mundo a ter carne e osso, né? Ela foi mãe de Cristo. Maria, ela era uma mulher paciente, amorosa, bondosa, muito forte, porque estar ao lado do Salvador e aguentar tudo que ela aguentou. Eu, como mãe, né? Eu sou mãe de três meninos, então eu me vejo muito como Maria e eu não consigo nem mensurar o quanto ela teve que ser forte para estar e apoiar o Salvador, sabe? Durante, durante a vida dele aqui, sabe? Porque você ver um filho sofrer é muito doloroso, muito doloroso. É, eu tenho três filhinhos que no parto, né? Os meus três filhos foram filhos de UTI e eles batalharam muito pela vida aqui. Então eu imagino assim que Maria, ao ver o Salvador sofrer por todos os pecados da humanidade, porque assim, a crucificação ela foi uma dor física,
é uma dor que a gente consegue compreender porque nós sentimos a dor física, mas a dor que o Salvador sofreu naquele jardim é imensurável, porque é mais do que física, é uma dor espiritual. E nós, como mães, né, quando a gente vê um filho sofrer, é dilacerante. Quando eu vejo meus filhos doentes aqui em casa, a coisa que eu mais quero é que a dor deles passe para mim, sabe? Então, assim, Maria foi uma mulher muito forte, muito forte. Obrigada, Letícia, por resumir tão bem, né? Então, tem vários atributos que você citou aí de Maria, como a humildade, a fortaleza, a fé. E Maria, ela era uma inspiração. A Letícia até começou o comentário dela na aula hoje falando quanto que ela se sente inspirada pelas mulheres que a gente tem conversado durante as aulas. E Maria, ela é uma inspiração permanente. Eu gosto desse adjetivo, né, permanente, porque é algo que tem atravessado gerações. E até comentei com vocês, né, atravessa, inclusive, os limites, né, da nossa religião, e Maria, ela é uma inspiração em outras religiões também, porque ela era uma discípula. Aí eu pergunto para vocês, que exemplos vocês conhecem nas Escrituras, especificamente na Bíblia, né? Onde os livros da Bíblia relatam melhor a vida de Maria, as experiências dela, mas que experiências Maria teve, que isso aqui é de conhecimento de vocês, que prova que ela era uma discípula? Que experiências vocês conhecem de Maria que mostram essa característica dela de discipulado? Acho Tá? que a mais conhecida por nós é quando ela é chamada para ser mãe de Jesus. Que às vezes quando a gente conta essa história ou a gente ouve, parece ser algo muito simples, porque é onde tudo começa. Só que se a gente for analisar, a gente vê que não é uma tarefa fácil. Porque hoje, né, atualmente, eu não sou mãe, mas pelo que eu vejo, assim, as mulheres, elas precisam de um preparo, elas se preparam financeiramente, psicologicamente, para poderem estar preparadas para receberem uma criança. E o Senhor, talvez ela não soubesse que ela estava preparada, mas o Senhor sabia. Naquele momento, ela pode, claro, ter ficado talvez confusa, com medo, mas ela aceitou, porque ela sabia que era um chamado importante. Excelente, Shirley. O fato dela ter aceitado um chamado, uma designação, né, mostra que ela era uma discípula. Eu vou abrir aqui, nós vamos ler, eu vou abrir aqui para vocês. Nós vamos ler lá no capítulo 1 do livro de Lucas. Vamos ler nos versículos do 30 ao 38. Vamos ler alguns episódios da vida de Maria. E aí prestem atenção em comportamentos de Maria que mostraram que ela era uma discípula, tá bom? Eu vou pedir para Brenda, você pode ler para nós. Desculpa, Letícia, você está com a mão levantada? Eu estava, porque você perguntou, né, os exemplos que mostram que Maria era discípula, e durante todas as escrituras a gente observa vários momentos, né? Esse em que ela é chamada, mas assim, eu acredito que a maior dificuldade dela no momento em que ela é chamada para ser mãe do Salvador não seja, bem dizer, o preparo físico, ou financeiro ou espiritual que ela precisa para ser mãe de Cristo, mas é uma aprovação muito grande, porque ela seria mãe solo, uma vez que ela não teria um filho do marido, ela era solteira, ou seja, ela era virgem. Então, assim, ela poderia ser descredibilizada, poderiam não acreditar nela. O José, né, foi padrasto, mas foi pai de Jesus, ele poderia não aceitá-la como esposa. Enfim, ela mostra ali a sua fé no Senhor, né? E uma vez que ela tem o Salvador como filho,
Naquelas bodas que alguém casou, né? E aí, naquele momento em que Jesus transforma a água em vinho, quem fala ali, quem chega para os servos e fala assim, façam tudo o que ele instruir, como quem diz assim, ele é o mestre, obedeçam-no. É Maria, né? Ela que instrui ali as pessoas a ouvirem ao Salvador. E durante todas as escrituras, nós temos várias passagens em que, em todo momento, ela exalta ele como Salvador e Redentor do mundo, sabe? Correto. Excelente, Letícia. Vamos, e tudo isso que você citou, a gente vai ler e ver hoje. E eu vou pedir agora para Brenda. Pode ler, Brenda, do 26 ao 31. Tá. E no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, e o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou-se muito com suas palavras, e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre concederá e dará à luz a um filho, e por-se-á o nome de Jesus. Muito bem. E Maria, né, recebe a visita de um anjo chamado Gabriel. E óbvio, né, ela se surpreende um pouco, de uma maneira que chamam aí de temor, né? Mas ele diz: Calma, Maria. Sou um mensageiro de Deus, né? No geral, foi isso que ele disse. Eu vim mostrar a você e te dizer que você recebeu graça diante de Deus, né? E que ela vai dar à luz a um filho. Então, assim, é algo extraordinário que ele disse para ela, concordam? É super extraordinário. E vocês sabem o que Maria deu de resposta para o anjo? O que vocês dariam de resposta para o anjo se ele chegasse assim com vocês? Qual seria a resposta de vocês? Eu ia ficar muda, né? Eu não ia nem conseguir falar. De tão assombrada que eu ia ficar. Mas e vocês? Que resposta talvez vocês dariam ao anjo se ele chegasse e dissesse assim, ó, você não é casada, tá noiva, vai ter um filho, dito filho de Deus. Que respostas talvez as pessoas dariam para esse anjo? E Rebeca, acredito que no mínimo ficariam com medo, né? Eu, por exemplo, Super. eu ia ficar entre corro ou não corro. Mas é muito Caio bom. por terra ou não caio, né? E ela ficou tão, como fala nas escrituras, né? Que o anjo viu que ela estava nervosa com a situação, né? Com o reconhecimento que o anjo falou para ela não temer, né? Então, é uma das coisas que nós, colocando-se no lugar dela, a gente fica pensando, né? O temor seria o primeiro sentimento que veria. Exatamente, Brenda. E o temor, naturalmente, é o primeiro sentimento que vem quando Deus talvez peça algo extraordinário aos nossos olhos. Vamos ver o que a gente tem a aprender com Maria diante das duas respostas dela. Vamos ler lá o versículo 34, 35, 37 e o 38. Eu vou pedir para a Shirley. Pode ler para nós 34, 35, 37 e 38. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Obrigada, Shirley.
E aí eu repito a pergunta que eu fiz lá no início. Que comportamento a gente observa em Maria que prova que ela era uma discípula? Acho que estar disposta a receber, a receber não, mas cumprir esse chamado. A disposição para cumprir um chamado. E a gente nota isso em que frases que a gente nota essa disposição da Maria? Que frases ela disse? No versículo 38, quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, acho que aí ela já mostra essa disposição. E quando ela continua falando que cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aí eu acho que ela já mostra que a partir daquele momento que ela aceita, ela já dá, digamos assim, carta verde para que a vida dela seja conduzida a partir da vontade do Senhor, e não mais conforme o que ela queria. Excelente, obrigada, Shirley. E vocês, meninas, em que momento da vida de vocês, talvez o Senhor tenha pedido algo que para vocês, particularmente para vocês, era um tanto impossível, era um tanto difícil? Em que momento vocês receberam algum pedido do Senhor e o primeiro sentimento foi o temor? Mas qual foi o comportamento de vocês depois do temor? Vocês já viveram essa experiência? Eu falo muito, mas eu estou me coçando aqui para não compartilhar. Pode falar. Há 5 anos eu tive o meu filho caçula. E o meu filho, ele nasceu com cisto aracnoide no cérebro. Ele foi um bebezinho de UTI, ele tem muitas comorbidades, ele é epilético, enfim, ele tem uma série de coisas. E eu tinha acabado de descobrir as comorbidades do meu filho, nós ainda estávamos fechando o diagnóstico dele, ele ainda nem tinha o diagnóstico fechado, quando eu fui chamada para trabalhar na Sociedade de Socorro. E eu lembro exatamente assim do bispo me ligando para entrevista, né? E eu lembro que eu não estava com tempo nem para ir na entrevista do bispo. E eu lembro que quando eu cheguei na entrevista, o bispo chegou para mim e falou, irmã, e ele falou exatamente isso. O Senhor está te convidando para trabalhar na Sociedade de Socorro. E quando ele falou isso, eu falei, caramba, Senhor, eu tenho 3 crianças em casa. A gente está fechando o diagnóstico do meu filho. O meu pai estava muito doente de um câncer terminal. E eu lembro exatamente de falar, Senhor, eu não vou conseguir, pai. Eu não vou conseguir te servir direito. E eu lembro de assumir o meu chamado. Nós tínhamos uma frequência média de 18, 20 mulheres na Sociedade de Socorro da Arsenal. E o Senhor, ele me deu forças, sabe? Eu fui, recebi o chamado, aceitei, né? Trabalhei com o máximo. Eu confesso que durante um bom período, trabalhar na Sociedade de Socorro foi o meu consolo, sabe? Foi o meu conforto, me amparou durante muito tempo. E, e eu lembro que quando eu saí da Arsenal, que eu me mudei para a Telégrafo, nós estávamos com uma frequência de 30 e poucas, quase 40 mulheres. Nós dobramos a quantidade, aumentamos as ministrações. Então, assim, realmente eu pude me sentir usada pelo Senhor naquele momento.
mas foi um desafio muito grande aceitar aquele chamado, sabe? Muito grande, porque a minha vida pessoal estava uma bagunça e eu realmente falei, Senhor, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo, eu não tenho o conhecimento necessário, eu não tenho os meios. Só que quando a gente confia nele, isso foi uma coisa que ele me ensinou de uma maneira muito clara durante a minha vida, é que ele nos capacita. O tempo que nós não temos, ele libera, sabe? O Senhor, ele trabalha nas nossas vidas se nós permitirmos que ele trabalhe. Nós precisamos primeiro confiar. Tem um videozinho que é um rapazinho que ele são dois rapazes, eles têm uma corda na cintura e eles têm que atravessar um abismo. E primeiro ele põe o pé, depois o Senhor capacita o chão para que ele pudesse pisar. Então, é exatamente isso. Se o Senhor está te chamando, por mais que você ache que você não vai conseguir, por mais que você ache que é muito além do que você aguenta, o Senhor, ele nunca dá um fardo maior do que nós conseguimos carregar. Obrigada, Letícia. Assim como Maria, que recebeu capacitação, bem dito pela Letícia, nós também vamos poder receber diante daquilo que talvez aos nossos olhos seja considerado difícil, impossível. E uma coisa que nós aprendemos também com a história de Maria é que o discipulado, o nosso discipulado, ele é testado, né? Então, essa palavra discípulo, esse adjetivo, esse título, para ser dado a alguém, as pessoas precisam tomar atitudes. Assim como Maria, que tomou uma atitude diante de algo que foi pedido para ela, que era muito difícil de, inclusive, compreender, ela teve o comportamento de eis aqui a tua serva, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse comportamento de Maria caracterizou, como exemplo, o discipulado de Maria. Então, o plano de Deus, tanto para Maria quanto para todas nós, ele vai envolver coisas que talvez a gente não tenha pedido ao Senhor. A Letícia comentou sobre um chamado que ela recebeu em um momento da vida dela que, com certeza, naturalmente, o ser humano dela não ia pedir aquilo ao Senhor. Então, lembrem-se disso, o plano de Deus, para todas nós, vai envolver algo que a gente não pede a Ele, mas Ele nos pede. Então, o anjo apareceu a Maria sob circunstâncias bem diferentes, né? E ele também não foi lá pedir, né, a opinião de Maria, ele anunciou a vontade de Deus. E, e certamente o Senhor virá conosco também, não é tipo assim, o que que tu acha, né? O que que tu acha, Rebeca? O que que tu acha, Letícia? Sobre isso aqui ele não vem. Então, de várias vezes, ele vai anunciar a vontade dele para nós. E, né, eu gostaria que nós pudéssemos ler essa citação aqui. Eu vou pedir para a Shirley ler para nós, por favor. A questão é que os chamados ao discipulado costumam exigir alterações em nossos planos de vida pessoal. Com isso, notamos que devemos aprender a fazer perguntas. Muito bem. De acordo com a história de Maria, quando Gabriel chegou lá para anunciar a vontade de Deus, que ele queria que ela fosse mãe de Jesus Cristo, ela fez uma pergunta, né? Vocês lembram qual foi a pergunta que ela fez? Mas, Senhor, como isso vai acontecer se eu não conheço nenhum homem? Mas, Senhor, como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Foi a primeira pergunta que Maria fez a Gabriel. Similar, lá nas Escrituras, os versículos a gente não leu diretamente, mas é no mesmo capítulo, ela tinha uma prima. O nome dessa prima era Isabel. E lá em Lucas também conta que Isabel, ela era um milagre estar gerando o filho. Vocês lembram quem era o filho de Isabel que ela estava gerando? E quem ele se tornou? João Batista. João Batista. Teve alguém,
né, alguém bem próximo a elas que fez uma pergunta um pouco diferente da de Maria quando veio uma situação similar de que como assim a gente vai ter um filho? Quem foi essa pessoa? Vocês sabem? O Vocês lembram? marido de Isabel, como era o nome do marido de Isabel? E começa com Z, Não é Zaqueu, é Zacarias. Zacarias. Agora, qual é a diferença, né, entre a pergunta de Zacarias que ele expressou lá para o anjo, para o mesmo anjo? Qual é a diferença da pergunta dele para Maria, por exemplo? A pergunta de Maria expressava o quê? E a de Zacarias expressava o quê? Eu não lembro da pergunta de Zacarias. Ah, tá bem aqui, ó. Tá dando até uma cola, bem aqui, ó. Zacarias perguntou assim: como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber se isso é verdade mesmo? Foi essa a pergunta que ele fez para Gabriel. Então, no E caso, Maria, Maria não duvidou do Senhor, ela só queria saber como funcionaria. exatamente, Ele não, ele já quer, tipo assim, me prova aí que isso é possível, né? exato. Então, minhas amigas, uma outra lição que nós aprendemos com Maria é que diante daquilo que naturalmente parece até assombroso, né? Poxa, como que o Senhor anunciou isso para mim, que Ele quer que eu faça isso, mas como que eu vou fazer isso? E aí, naturalmente, as perguntas vão surgir. É a nossa busca por esclarecimento. Mas que tipo de perguntas nós devemos fazer ao Senhor que mostram que nós somos discípulos dispostos? Que tipo de perguntas vocês fizeram ou podem fazer ao Senhor diante desses momentos assim, em que a gente está buscando esclarecimento por uma revelação? Que tipo de pergunta cabe para mostrar que nós, ainda que não compreendamos tudo, somos discípulos? Que tipo de perguntas? Eu vou dar um exemplo, né? Uma vez eu recebi um chamado recente que era para cuidar do coral da minha estaca, né? Então, eu tive contato com música, mas uma quantidade de conhecimento que eu imaginei que era insuficiente para executar esse trabalho. E eu precisava de esclarecimentos, né? Poxa, como é que eu vou fazer isso? Então, uma das perguntas que eu fiz ao Senhor era onde obter mais instrução sobre, né? Foi uma das. A segunda pergunta que eu já fiz também foi sobre como que eu poderia ser instrumento para ajudar outras pessoas. Então, são tipos de perguntas que elas levam à revelação. E não assim, Senhor, ok, então vamos lá. Me prova que é realmente isso aí que o Senhor quer que eu faça. Me prova que esse chamado é para mim, nessa época desafiadora, eu com pouca instrução, me prova que é isso. É diferente, né? Então, se nós fizermos esse tipo de pergunta, ela não leva à revelação que a gente necessita. É a revelação que vai desenvolver a nossa fé. Então, é, como lição, né, que aprendemos com Maria, as perguntas inspiradas, elas vão levar à revelação. E elas são uma demonstração da nossa fé ou do nosso temor, né? Temer não é um problema, mas usar o temor para não seguir, né, aquilo que Deus espera de nós, isso sim é um problema. Letícia, pode falar? É, falando das perguntas, né? Eu fiquei caladinha porque eu queria dar a oportunidade de outras pessoas falarem também, mas eu falo muito. Mas eu tenho muita experiência na minha vida, apesar de só ter 31 anos, eu tenho, assim, um,
um portfólio grande de provações que eu tive que passar, sabe? E, e quando o meu primeiro filho nasceu, eu estava afastada do evangelho. E, e é interessante que quando ele nasceu, ele ficou na UTI, sabe? E era um quadro muito difícil, muito difícil. Ele estava numa situação de saúde assim, entre a vida e a morte, sabe? E no momento em que ele nasceu, eu meio que coloquei o Senhor à prova, sabe? Como quem diz assim, Senhor, se tu és Deus, perto meu filho. E quanto mais ele ficava ruim, mais eu orava, meio desafiando o Senhor, sabe? Senhor, se tu salvares o meu filho, eu volto para a igreja. Senhor, se tu fizeres tal coisa, não era só uma pergunta, não era só um pedido. Era como se eu desafiasse ao Senhor mesmo. E, e foi a experiência que eu contei do jejum na aula passada, foi que eu vinha desafiando o Senhor há 21 dias e eu não obtinha respostas. O Senhor ele não falava comigo. E no 21º dia de vida do meu filho, ele teve uma parada cardiorrespiratória na minha frente. E eu lembro de sair da UTI naquele dia, depois que eles conseguiram estabilizar o meu filho, e eu fiz um jejum e me prostrei em oração. E naquela noite, não mais eu desafiei o Senhor, sabe? Naquela noite, não mais eu pedi. Naquela noite, eu fui muito sincera com o Senhor e eu falei para Ele de todo o meu coração. Falei assim: Senhor, tu sabes que eu não vou aguentar perder essa criança. Tu conheces o meu íntimo. E naquele momento eu fui assim, honesta, sabe? Eu entreguei de todo o meu coração e passei o poder a ele, a quem já tinha o poder. E não desafiei o poder dele. E não me questionei se ele era o todo-poderoso, se ele conseguiria, porque ele consegue. Ele tem o poder para tudo. Ele é o detentor de todas as dádivas possíveis e imagináveis. E naquele momento eu entendi que uma folha não cairia da árvore sem a permissão dele, mas que eu precisava ser humilde, sabe? Que eu precisava entender que era ele quem eu tinha que recorrer. E aí não era aquela coisa de o que falar com o Senhor, mas como falar com ele. E, e o Senhor ele pôde me mostrar o quão pequeno e frágil eu era e o quanto eu precisava da sua presença, sabe? Obrigada, Letícia. Assim como você, todos nós somos eternos necessitados dele, né? O Elder Clayton, em 2017, ele compartilhou um discurso intitulado Fazei tudo quanto ele vos disser. E ele começa falando do primeiro milagre, que foi exatamente o que a Letícia comentou no início da nossa aula, que era um casamento, o vinho acabou, Maria se preocupou e foi falar com o filho dela, né? E ela disse, né, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse era um outro episódio das Escrituras que a gente nota o comportamento de Maria como discípula de Jesus Cristo. Aquele quem ela bem conhecia, né? Ela conhecia muito bem Jesus Cristo. E ela demonstrava isso através das suas atitudes. Eu gostaria de terminar a aula, irmãs, comentando com vocês. Eu gostaria que pudéssemos ler aqui o que significa essa frase aí que Maria disse assim: Fazei tudo quanto ele vos disser. O que isso atualmente significa para nós? Não era somente lá na época de Jesus Cristo, né? Mas agora, o que essa frase pode significar na minha vida? Eu vou pedir para Shirley, pode ler para nós? Posso sim. Quando decidimos fazer tudo o que Deus nos diz, comprometemos-nos de modo sincero a alinhar nosso comportamento diário à vontade de Deus.
Atos simples de fé, como estudar as Escrituras diariamente, jejuar regularmente e orar com real intenção, aumentam nossa capacidade espiritual para enfrentar os rigores da mortalidade. Com o tempo, hábitos simples de crença levam a resultados milagrosos. Eles transformam nossa fé, que começa como uma sementinha, em uma força dinâmica para o bem em nossa vida. Então, quando vêm os desafios, nosso alicerce em Cristo provê firmeza à nossa alma. Deus nos ampara em nossas fraquezas, intensifica nossas alegrias e faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Obrigada, Shirley. Então, de acordo com essa citação, o que significa na prática, além de atos milagrosos, né, como o de Maria, o anúncio dela ser mãe de Jesus Cristo, parecia algo extraordinário. Mas, além disso, o que o Elder Cleiton nos ensina sobre como fazer tudo o que Jesus Cristo e Deus nos pedem? De acordo com essa citação, o que isso significa na prática? Vou dar opções. Letra a gente só deve fazer tudo o que ele nos pede quando for algo muito difícil, porque isso sim é um teste que vale a pena. Letra B, além de cumprir quando ele me pede para fazer algo difícil, existem maneiras mais simples que para o ser humano naturalmente é difícil e que elas demonstram minha fé e que é importante porque também constitui a frase de fazer tudo quanto ele vos disser. Então, para vocês, é letra A ou letra B? A Letícia respondeu a letra B. E é com essa citação, minhas amigas, que eu gostaria de terminar a aula de hoje, dizendo que, apesar de atos extraordinários que talvez o Senhor nos peça, que pareçam impossíveis, nós sabemos que nós conseguimos fazer coisas difíceis e impossíveis. Se for da vontade do Senhor, Ele vai nos capacitar, né? Ele, toda vez que Ele anuncia a sua vontade para a nossa vida, Ele também dá o recurso. E Ele faz isso de diversas maneiras, particularmente na vida de vocês. Mas, além disso, tem atos simples de fé que às vezes é difícil de cumprir, como estudar as Escrituras, jejuar, orar, se manter constante no cumprimento de alguns mandamentos. E esses hábitos simples, eles levam também a resultados milagrosos. Eu presto meu testemunho de que, assim como Maria, nós somos abençoadas, assim como ela foi abençoada por ter tido uma experiência verdadeira e próxima a Jesus Cristo. Nós, como mulheres, também temos esse direito de ter uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. E Deus, ele nos capacita para realizar coisas grandiosas, coisas que ele nos pede. E se algum dia a gente duvidar disso, nós podemos, inclusive, orar com fé a Ele e pedir compreensão. Mas nós devemos fazer também as perguntas corretas para mostrar que sempre, sempre, independente se a gente compreende ou não, nós vamos ser discípulas fiéis dele. E é essa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.